Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Delboni. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo Arte e Educação. Ele está em uma varanda Hoje, com vegetação a ao Vânia Parrares fundo. vai contar pra gente a história da ópera no Brasil. Letreiro, ciclo de palestras Arte e Educação, a história da ópera no Brasil com Vânia Parrares. Bem-vindos a essa palestra sobre história da ópera no Brasil. Meu nome é Vânia Parrares. Vânia é branca, tem cabelos A minha avermelhados. formação aconteceu na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, onde eu cursei o bacharelado em regência, Usa camiseta vermelha com lenço florido. piano e canto, no curso de música da referida universidade. Pela Unicamp também eu fiz o meu mestrado em artes, com ênfase em pedagogia vocal e musical. Sou pianista, cantora, regente, diretora musical e docente universitária. Ao fundo, prateleiras com Ao pastas lado e das bonecos, minhas entre eles Dom atividades Quixote. artísticas como pianista e cantora, eu atuei no Teatro Municipal de São Paulo como pianista correpetidora e maestra interna nas temporadas dos anos de 1993 a 2006. Nesse período eu pude trabalhar com os maiores expoentes do gênero da música lírica, ou seja, de ópera, no Brasil e no exterior. Essa escola rica, viva, prática, me deu todo o embasamento que eu utilizo até hoje, inclusive porque a partir de 2007 eu passei a trabalhar como diretora musical e regente em superproduções de teatro musical. Ou seja, essa experiência no Teatro Municipal de São Paulo com ópera me deu um embasamento profissional, enriqueceu a minha experiência como profissional e utilizo até hoje. Desde 2007, conforme eu falei, a minha principal forma de atuação artística é sendo diretora musical e regente de teatro musical. Uma sequência feliz e lógica, porque conforme vamos entender, esses dois estilos, essas duas estéticas, estão profundamente embasadas na mesma sequência lógica. É uma sequência histórica, estética. Uma é consequência da outra. Mas vamos fazer agora o quê? Uma lista dos conteúdos que vamos discorrer a respeito nesta palestra. Uma espécie de cardápio. Nesta palestra nós vamos falar de ópera e as suas principais definições. É um assunto muito complexo, portanto apenas pontuaremos essas definições, pois isso exigiria uma série de outras palestras, outros eventos para explicar profundamente. As principais características estéticas da ópera, as suas principais manifestações e ocorrências no Brasil, e do seu desenvolvimento e de como ocorreu esse desenvolvimento ao longo da nossa breve história. Letreiro, ópera e suas definições. Antes de qualquer colocação a respeito da ópera no Brasil, é relevante situar o termo ópera no seu sentido estrito e nos significados adjacentes a esse termo. Ópera é plural de opus. Opus, por sua vez, significa obra em latim. Ou seja, o que significa ópera? Uma série de obras musicais e cênicas, sim, é música encenada ou cena musicada, que criam uma coerência, uma sequência lógica, uma sequência artística, nem sempre tão lógica assim, conforme vamos ver, para contar uma história, para encenar, para colocar uma história em movimento. Esse nome, porém, só passou a ser utilizado para definir tal gênero a partir do século XIX. Até então, eram utilizadas definições como drama per musica, drama giocoso, favola pastorale, e termos desse sentido, definições nesse sentido, sempre em italiano, conforme notaram. Por quê? Porque o berço da ópera foi a Florença, a cidade de Firenze, na Toscana, do final do século XVI. Muito bem! A ópera é uma das formas de arte mais extraordinárias dos últimos 4 séculos. Ela é opulenta,
e realista em sua essência. Ela representa as paixões humanas com incomparável riqueza e profundidade. Sua origem está ligada à nobreza da Renascença da Firenze do século XVI. Portanto, era muito dinheiro disponível, eram condições socioculturais, era um poderio financeiro reinante na época, o que propiciava o nascimento desse estilo e o desenvolvimento deste estilo, para chegar, depois de 4 séculos, para a gente, como a gente conhece hoje. Isso envolvia o mecenato, os nobres, a família Medici, por exemplo, que alguém da família, uma filha, uma sobrinha, uma neta, iria casar, encomendava-se uma ópera. Ou seja, essa possibilidade de dinheiro, de verba, possibilitou que os músicos, regentes, compositores, cantores, instrumentistas fossem para Florença da época e desenvolvessem esse núcleo cultural super atuante. Dentro disso, verifica-se a opulência da época dos palácios renascentistas da Florença, o que podemos verificar até hoje, não é? Pois muita coisa foi mantida, e envolvendo ostentação e exagero desse poderio financeiro, dessa possibilidade de muito dinheiro, realmente. Tá? Impossível alcançar a magnitude desse estilo apenas verbalizando, é preciso assistir, é preciso se aprofundar. Porém, vamos lá, algumas definições. Ópera é o termo genérico utilizado para denominar obras dramático-musicais onde a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. É a união de música, drama e espetáculo, combinados em graus e maneiras diversas em diferentes países e períodos históricos, embora tendo a música o papel predominante. A ópera, segundo Wagner, Richard Wagner, compositor, é uma Gesamtkunstwerk, ou seja, uma obra de arte total, em alemão. Multifacetada e multimídia, muito antes da tecnologia atual. Sim, já era multimídia, era cena, música, história, drama, cenário, figurino, luz, o aparato todo que envolve um grande espetáculo, grandes teatros que foram crescendo ao longo do tempo, porque a população do planeta foi crescendo também, porém sempre envolvendo adjetivos superlativos, como nababesca, opulenta, gigantesca, irreal. E só pelo fato de ser extremamente cantada, é óbvio que ela não é realística, nem é essa a função, nem é essa a intenção. Justamente a função da ópera é nos transportar a uma outra dimensão, é nos levar a uma dimensão artística onde toda essa realidade, digamos, banal, a realidade cotidiana, ela é transcendida, ou seja, é um momento sagrado, no sentido não de religião propriamente dita. Sagrado, sagrar, significa separar, ou seja, a gente é transportado para uma outra realidade sagrada, separada do que é o cotidiano. Ela tem sido considerada exótica e exagerada e estranha, com razão. Principalmente porque aqui o princípio da verossimilhança é transcendido. Ninguém, eu espero em Deus, que acorda todo dia e já sai cantando um bom dia para a família, né? Exatamente aqui é o mesmo princípio. E teatro musical é assunto para uma outra palestra, porém é uma consequência desta realidade aqui. Apesar de tantos fatores adversos, conforme eu citei, porque realmente é algo fora da realidade, porque então até hoje essa manifestação conquista tantas pessoas, e de gerações diversas inclusive, jovens, e conquista inexoravelmente, porque a pessoa que se apaixona por ópera vira um fanático, ela realmente vai lá exigir as mesmas notas que a pessoa cantou há 20 anos atrás.
e muito, digamos assim, muito preciosista nesse sentido, né? Por quê? Algumas razões possíveis. Porque a ópera fala diretamente à alma humana e aos seus conflitos universais e individuais, profundamente falando. Ela é irracional, ela é não linear, ela é imprevisível, ela é bela e ela fala através da linguagem universal da música, que é transcendental. É mais até, me perdoem, mas isso é fato, até muito mais do que a religião em si. Porque como ela é universal, ela fala diretamente a todo mundo, independente do seu culto, independente de para onde você se conecta com o sagrado neste sentido que acabei de mencionar. Ela pode nos transformar física, emocional e intelectualmente. Ela é alimento dos nossos afetos e ela responde às vezes a perguntas que a gente sequer sabe que precisa verbalizar. Ela nos toca incompreensivelmente. E ela nos toca, inclusive, não sempre de uma maneira positiva. Tem gente que odeia a ópera. Tem gente que ama profundamente, apaixonadamente. Porque ficar indiferente à estética lírica, à estética da ópera, é praticamente impossível. Exatamente por ser uma experiência tão difícil de se expressar com palavras, as emoções despertadas quando se ouvem as vozes e a orquestra sincronizadas com a cena e todo o aparato cênico, figurino, cenário, luz, espetáculo, movimentação, efeitos especiais, elas são imensamente poderosas e transformadoras e podem levar a uma devoção incondicional ao estilo, conforme eu já mencionei. E podem também levar, conforme eu já falei também, a um ódio incondicional pelo estilo. Tem algumas definições menos honrosas, das quais eu discordo, porque eu sou apaixonada por ópera, não é? Que um dos exemplos é assim, o que significa ópera? Ópera é um monte de gente fantasiada num cenário que canta, 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 se apaixona, canta, 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 morre, canta, 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 e é isso. Certo? Eu discordo, mas entenderam o princípio, não é? A pessoa, ela realmente não fica indiferente, é quase impossível. Ou se ama ou se odeia, porque é uma estética extrema. Muito bem, mas agora, depois que demos essas definições de ópera, vamos nos concentrar no assunto principal desta palestra. Letreiro, a história da ópera no Brasil. Como que a ópera veio para o Brasil? Através, obviamente, do continente europeu, pela colonização portuguesa. Também, em menor escala, pelas outras nações que vieram para o Brasil também, mas principalmente pela colonização portuguesa. E aí chegamos na herança portuguesa. Falemos um pouco de Portugal da época. Muitas manifestações artísticas baseadas na combinação de música e teatro, obviamente ocorriam desde a Idade Média, ou de antes, ou desde a Grécia Antiga, ou da Mesopotâmia, na Europa. Em Portugal, muito antes da origem oficial da ópera, e no século XVI, na Itália, essas manifestações que não eram denominadas ópera já aconteciam em Portugal, inclusive. Eu costumo falar com os meus alunos em geral que essa divisão de períodos históricos é bem sutil no sentido período barroco acaba em 1750 com a morte de Bach. E aí começa o período clássico. Não é assim que funciona na vida real. Isso é apenas uma maneira da gente organizar as linhas, as correntes estéticas para que a gente entenda quais procedimentos a gente deve aplicar em tais músicas de tais períodos. Mas não existe assim, estouremos um champanhe e começou o período romântico, por exemplo, em tal data. As estéticas, as formas vão se sobrepondo, isso é óbvio, ok? Mas então, o que acontecia em Portugal em meados do século XVI e séculos posteriores eram manifestações de música e cena que não necessariamente eram denominadas ópera.
Na verdade, tínhamos teatro musicado. O que é teatro musicado? É uma peça de teatro convencional, ou seja, uma dramatização, herança do teatro grego, com música, com inserções musicais, certo? Outro estilo que acontecia também em Portugal nessa época era sarsuela, que é uma palavra espanhola, ou seja, a Península Ibérica era tudo misturado, conforme já falei, não tem uma barreira de titânio entre um país e outro, as estéticas vão se misturando. Sarsuela é uma espécie de ópera, ou uma opereta, ou teatro musical encenado, cantado em espanhol, nacionalista, com temas nacionalistas espanhóis, e recebia essa denominação porque era encenada no Teatro de Madrid, o Real Teatro de Madrid, chamado de Teatro de la Zarzuela, e tinha essa denominação porque era rodeado de sarsas, sarsa, sarsuela, certo? Então, teatro musicado, sarsuelas e as óperas importadas da Itália. Sim, porque havia uma onipresente influência da ópera italiana, já que lá foi a origem, em Firenze, que depois se espalhou para Veneza e Nápoles. Essa corrente estética, esse gênero, foi se espalhando pela Europa. Então havia uma dominância da ópera italiana em todos os países da época. E quando isso mudou mais para frente, quando cada país passou a focar na sua ópera nacionalista, cantada no seu idioma local, por exemplo, na França, a vaudeville, cantada em francês, na Alemanha, o Singspiel, cantada em alemão, e por aí vai. Mas até então, o domínio da ópera italiana, ou seja, cantado tudo italiano, a estética, a música, a instrumentação, a orquestração, era dominante. Muito bem! E aí, os compositores portugueses seguiam essa tradição, inclusive, porque estava muito em voga, era moda. Se até hoje existe essa globalização, certo? Determinado gênero, determinado estilo, determina uma forma global de se manifestar, e aí existem várias divergentes, várias formas de ir para caminhos diversos, a mesma coisa se aplicava então, neste momento, ok? Então esse era o cenário de Portugal da época. Vamos ao século XVI ao século XVIII. Como se desenvolveu? Conforme eu já falei, a ópera chega ao Brasil com a colonização portuguesa. E aí, no momento que acontece essa colonização, começa a haver a mistura de gêneros. Vem o estilo europeu para cá, porém já tínhamos o quê? A cultura indígena, a cultura dos outros países que estavam imigrando aqui para o Brasil também, a influência da África nos instrumentos musicais que estavam vindo para cá, e dos africanos e todo o resto, ou seja, essa herança cultural riquíssima que temos até hoje. A primeira ópera oficial é Le Due Gemelle, As Duas Gêmeas, de 1809, ou seja, depois que a corte de Dom João VI chegou ao Brasil. Essa ópera é de autoria do padre José Maurício Nunes Garcia. Não é considerada por muitos, porém, a primeira ópera brasileira, porque ela obviamente foi concebida em italiano. Le Due Gemelle, ou seja, cantada, escrita e concebida em italiano. Desde a primeira constituição dos povoamentos no Brasil, existem inúmeras referências a momentos de folguedos, celebrações que envolviam cena e música. Isso é desde a pré-história, conforme falamos, não é? No Brasil, muitas referências e muitos relatos dizem dos autos com U ou autos sacramentales, que os jesuítas utilizavam como forma de catequização, como forma de levar a religião no Brasil e forma também de entretenimento. Obviamente, a temática era religiosa,
Porém, imagina assim, numa festividade de Páscoa, vamos fazer uma encenação relativa à temática da Páscoa. Havia figurino, cenário, música, dramatização, encenação. E quem que realizava essas coisas? Músicos locais, músicos que vinham da Europa, e quanto maior o centro de povoamento, ou seja, as maiores cidades da época aqui no Brasil, maior a oferta de trabalho. Essas formas foram se desenvolvendo, mas ainda não se falava em ópera, mesmo porque os teatros físicos, os locais onde eram encenadas essas manifestações ainda estavam sendo montados. Ao lado da difusão da música sacra pelos jesuítas, a música profana continuava se proliferando. Florescia principalmente em espetáculos cênicos nos centros mais prósperos, conforme mencionei. E a fartura econômica permitia um vasto mercado de trabalho cada vez maior. Pelo final do século XVIII, o consumo de ópera no Brasil era muito vasto, lembrando que ainda não se chamava ópera, era outra coisa, tá? Era drama per música, conforme eu mencionei, teatro encenado, enfim. Existiam muitos e portentosos teatros, tá? Quando falo muitos, imagina que não era uma metrópole como é São Paulo hoje, mas digamos que em São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, já existia mais de um teatro por cidade. Isso era muito para a época, já que aqui era basicamente o quê? Mato, florestas, certo? Século XVIII, gente, 1700 e bolinha, tá? Tais casas de espetáculo, no final do século XVIII, começaram a ser chamadas de ópera, casa de ópera, ópera municipal, ou seja, uma metonímia. Então, o local, na verdade, passou a designar o estilo que passou a ser predominante nas suas manifestações, nas suas apresentações no século XVIII. Muito bem, e ao lado da influência italiana, a brasilidade fazia suas incursões no estilo. Isso é muito óbvio. Puxando a sardinha neste momento para o meu lado atual, trabalhando com teatro musical. Qualquer musical que a gente for encenar no Brasil, ele não sendo autoral, ele sendo de origem estrangeira, obviamente eu tenho que adaptar. Senão eu não crio a leitura que eu preciso, a minha plateia não vai ficar envolvida, eu não vou contar a história, eu não vou criar aquele envolvimento necessário para que exista essa possibilidade de contagiar a minha plateia. Então a gente tem que fazer adaptações linguísticas, culturais, piadas locais. Isso é necessário, não é que assim, não, isso é permitido, é necessário, porque teatro, arte, tem que ser uma forma viva, ela tem que sempre estar em constante mutação para que eu me transforme e transforme a minha plateia, senão não faz sentido. E voltando ao que eu mencionei anteriormente, ao lado dessa onipresente influência italiana, a brasilidade fazia as incursões no estilo. De que maneira? Elementos como a modinha. Modinha era um tipo de canção popular da época, muito em voga, ritmos locais, por exemplo, batuques, instrumentos locais, indígenas, africanos, locais mesmo, brasileiros. Ah, mas você acabou de falar que é africano, então, mas que já estavam sendo tidos como brasileiros, estavam sendo utilizados nas orquestrações, instrumentações, na escrita, nos arranjos musicais das encenações que aconteciam, e temas locais, histórias do momento, histórias brasileiras já se iniciando a aparecer nas narrativas de então. Podemos citar o Antônio José da Silva, o judeu, compositor, que começou a incorporar esses elementos nessas encenações. Inclusive, tem dois títulos que eu posso citar, que são Os Encantos de Medeia e Guerras de Alecrim e Mangerona. Eu adoraria ter acesso a estas partituras. A maioria dessas partituras se perdeu.
Um estudo profundo valeria a pena aqui para entender o que era a brasilidade da época. E assim começava a germinar a ópera brasileira. Chegamos ao século XIX. Em 1808, chega quem aqui no Brasil? A corte de Dom João VI. E a cidade do Rio de Janeiro passou do status de colônia para status de reino. Obviamente, mais investimento, mais dinheiro, mais presença, mais movimentação cultural, consequentemente aconteceu. Vamos voltar a falar dele, o padre José Maurício Nunes Garcia. Ele foi um expoente da época. Inclusive, vale a pena citar. Obviamente, o padre, né, é um clérigo, descendente de escravos, extremamente prolífico como compositor, extremamente treinado, um músico extremamente talentoso, foi nomeado mestre de capela. Mestre de capela é o correspondente ao que era o Jean-Baptiste Lully na corte do rei Luís XIV, na França. Ou seja, era um maestro, maestro quer dizer professor em italiano e em espanhol, tá? Mas era um mestre, era um chefe, era um músico mor da corte. Muito bem. E aí o Brasil, passando de status, subindo de status, obteve uma efervescência na vida social e cultural. E além da, obviamente, a 19ª vez que eu falo isso, da onipresente influência italiana da ópera, os compositores locais começaram a se rebelar no bom sentido, quer nativos ou emigrados, sim, porque tinham músicos que vinham de lá da Europa para ficar aqui e adotavam o Brasil como seu país. Passaram, inclusive, a buscar essa brasilidade, influenciando a composição, a escrita mesmo das óperas. E todos eles estavam compondo óperas, porque era o estilo em voga da época, como é o teatro musical atualmente, certo? Tudo uma sequência lógica. Vamos fazer um parêntese aqui. Questionamento: o que seria a ópera brasileira e o que é a ópera brasileira? Apenas para provocar. O libreto deveria ser em português do Brasil? Possivelmente a resposta é sim, não é? A música teria que ter elementos nacionais e nativos, com uma história tão breve, se é breve até hoje, imagina neste período. O argumento cênico deveria envolver histórias locais, tradições, folclore, lembrando que folclore e folk é povo, lore, sabedoria. Histórias folclóricas locais, ou seja, as histórias que estavam germinando, que estava acontecendo na época, ou a tradição oral, já que é folclore, a tradição oral, essas histórias estavam sendo passadas de pai para filho e geração por geração. O questionamento semelhante também acontecia com relação ao que é a música brasileira. O que era uma música brasileira? Se a gente for levar em conta que a Sorbonne tem mais de 1000 anos, um país que estava começando a acontecer, que não tinha uma independência ainda, era um reino, realmente, com portugueses dominando, que história, que tradição tinha na época, certo? Inclusive um país formado por tantas e diferentes culturas, continental, carecia e carece de uma unidade musical. Apesar de ser isso justamente que enriquece o nosso país, tanta diversidade, tantos locais, tanta música, tanta arte diversa. Outra coisa importante de se falar agora, já que a ópera brasileira deve ser cantada em português, quais os procedimentos da estética vocal que devem ser adquiridos? Por quê? Falando do português do Brasil. Português do Brasil enquanto linguagem cantada. Particularidades do idioma. É um idioma gutural, muito nasal, no sentido de que esse tipo de som nasal só tem no Brasil, por conta da influência dos indígenas, diferente do nasal da língua francesa, diferente do nasal, inclusive, da língua portuguesa de Portugal. É aí que a gente prega, inclusive, um estrangeiro. Peça para ele falar qualquer palavra que tenha tio, certo?
pão, por exemplo, ele não vai reproduzir perfeitamente. É aí que a gente pega justamente uma pessoa que não é nativa. A não ser que a pessoa more há muito tempo no Brasil ou ela é filha de pais brasileiros, certo? Essa é uma das particularidades. Essa coisa de fazer esse som nasal, a gente acaba fechando a ressonância craniana, a gente fecha a máscara. Estou falando a grossíssimo modo, isso exigiria anos de explicação, tá? Para quem faz técnica vocal, sabe do que eu estou falando. Esse tipo de sonoridade, de vocalidade, prejudica a colocação dos agudos. Como eu falei, é uma linguagem, inclusive, baixa de ressonância, gutural, belíssima no sentido de melodia, vou repetir, belíssima no sentido de melodia, é uma linguagem muito vocal, onde a gente privilegia as vogais, porém, ela prejudica a nossa tessitura. Vou dar um exemplo extremo. Allora parlerò in italiano. Tutto qui nella maschera. Perfetto, tutto qui. Para cantar, aí comecei a falar em português, despenquei a minha ressonância. Certo? Daí, por essa e outras muitas particularidades do idioma, não é toda sílaba, não é todo som que eu posso encaixar em determinada tessitura. Isso se aplica a todos os outros idiomas, mas em português do Brasil, e quem canta sabe do que eu estou falando, é bem mais complexo. Na linguagem da ópera, na linguagem da música popular, perfeito, porque é concebida em português. Ou seja, uma ópera brasileira envolve muito mais técnica, inclusive, de pertinência vocal. E nós não temos uma escola brasileira de canto ainda. Temos algumas tentativas, mas não uma escola brasileira de canto. O que é uma escola? Não é um local físico, é uma sequência de procedimentos, tentativa, erro, o que funciona, o que não funciona. E um embasamento nesse sentido. Lembrando que isso sempre muda porque a linguagem é um organismo vivo e mutável. Fazendo um parâmetro nesse sentido, outro motivo por que a ópera italiana deu tão certo, porque a linguagem italiana é perfeita para cantar, é aberto, ma coperto, como diria Pavarotti, é um idioma claro, metálico, sonoro, é perfeito, é um idioma perfeito para que a estética lírica tivesse desenvolvido, por isso que deu tão certo, um dos fatores idiomáticos também. Muito bem, daí, parando essa discussão, voltemos à época histórica da vinda da família portuguesa, família real portuguesa para o Brasil. Nessa época, na época do compositor Francisco Manuel da Silva, inclusive que é o autor da melodia do hino nacional brasileiro, o romantismo musical brasileiro começou a se concentrar na possibilidade da criação de uma ópera nacional. Ou seja, essa sementinha foi crescendo, foi germinando e as tentativas estéticas de composição foram se desenvolvendo nesse sentido. Então, associações como a Imperial Academia de Música e a Ópera Nacional, isso por volta já de 1857, metade desse século, reuniam a sociedade carioca, artistas, libretistas e escritores, tais como Machado de Assis, José de Alencar e o Manuel Antônio de Almeida, muitos outros inclusive. Então, o intuito era estruturar uma ópera nacional em oposição à ópera italiana, mesmo que pela mera utilização do vernáculo, da língua portuguesa, do Brasil, em traduções dos libretos para o português brasileiro. Na verdade, isso se chama versão, isso se chama versionar, o que é uma coisa muito complexa, não é uma mera tradução, é versionar, é manter o sentido e encaixar a palavra que soe melhor em determinada nota. Ok? Quem faz versão sabe do que eu estou falando. Uma coisa importante também, uma vez me disseram assim, não, o português do Brasil é muito bom para cantar ópera? Sim. A minha resposta foi, isso é porque você não é cantor. É muito fácil falar, quem canta sabe a dificuldade que é. A primeira ópera oficial, primeira ópera sim, agora composta em português do Brasil, é A Noite de São João, do
Maestro Elias Álvares Lobo, com libreto de José de Alencar, datando de 1859. Citando outros compositores da época, esses compositores eles procuravam incorporar, continuavam a fazer isso, porque esse movimento já começou muito antes, incorporar elementos musicais brasileiros, nacionais, melódicos, rítmicos, instrumentais, orquestrais e nos argumentos, ou seja, nas histórias, na encenação, nos temas, nos seus processos técnico-composicionais e encenações. Nomes importantes dessa época, vamos citar alguns: Henrique Oswald, ou Oswald, há divergências, Francisco Braga, Leopoldo Miguez e Alberto Nepomuceno. Este último compôs muitas óperas, eu vou citar algumas, todas em português: Porangaba, Electra, Ártemis, Abu e o Garatuja. Chegamos a um tópico muito importante: Carlos Gomes. O primeiro grande, e muitos dizem ser o maior, operista brasileiro foi Antônio Carlos Gomes, sem dúvida, tá? Devo concordar com isso, com essa afirmação. Natural de Campinas, Retrato São Paulo, em preto e branco de Carlos Gomes com cabelos penteados para trás e um longo bigode. Ele era extremamente talentoso. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ele teve o apoio do governo de então. E aí ele passou a trabalhar junto à Academia de Ópera Nacional, onde ele desempenhava várias funções: instrumentista, professor, maestro e compositor, obviamente. Ele era tão talentoso que o governo financiou a ida dele para a Itália, onde ele produziu a maior parte da sua obra. Carlos Gomes foi um fenômeno, porque ele se tornou o primeiro músico, não o primeiro compositor, o primeiro músico brasileiro a obter repercussão nacional, a ter um nome realmente respeitado no exterior. E ele teve várias óperas, ele compunha e tinha suas óperas encenadas na Itália e em outros países. Muito respeitado na época. Ele era visto, porém, como exótico. Por quê? Brasileiro, né, gente? Brasileiro, na época, imagina. Ele era visto como exótico, extravagante, e aí realmente é um contrassenso e, assim, uma coisa meio um paradoxo, né? Porque a ópera dizendo que alguém é extravagante, não é? Já que estamos nesse mundo extremamente extravagante. Ele era visto como exótico justamente por ser brasileiro, a cor da pele, a aparência, e vinha de além-mar, né, quando se estava na Europa. Porém, ele era respeitado e ele tinha uma repercussão no seu trabalho, numa coisa até então, numa altura, numa magnitude até então desconhecida para qualquer brasileiro. A sua ópera mais famosa, conforme todo mundo sabe, é Il Guarani, de 1870. A abertura ou protofonia do Il Guarani é o que? É o tema da Voz do Brasil, que escutamos diariamente em programas, no programa de rádio diário. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Vamos voltar um pouquinho. Antes de ir para a Europa, Carlos Gomes compôs duas óperas em português, cantadas, concebidas em português. A Noite do Castelo, de 1861, ou seja, 2 anos depois da primeira ópera em português, A Noite de São João, e Joana de Flandres, 1863. Inclusive, um dos papéis dessa ópera eu já cantei. Difícil, bem difícil, tá? Outras óperas de sua autoria, já em italiano, já na Europa, foram Fosca, Lo Schiavo, Salvator Rosa, Maria Tudor e outros títulos também, certo? Não dá para falar de Carlos Gomes sem falar de Nisa de Castro Tanque. Como eu já citei, eu tive a minha formação na Unicamp, minha formação acadêmica. Lá eu fui aluna da minha mãe artística, Nisa de Castro Tanque, especialista em Carlos Gomes, exímia cantora lírica, consagrada no Brasil e no exterior, com um currículo gigantesco, magnífico, e uma maravilhosa professora, isso no século XX.
Ela nos deixou há pouco tempo. Obviamente o meu destino estava traçado, porque durante todo o meu curso na Unicamp eu virei meio que assistente da Nisa, correpetindo, ou seja, acompanhando ao piano os cantores, alunos, todos os ensaios, enfim, que estavam vinculados à atividade da Nisa como docente. E a ópera estava no meu caminho. E lá realmente eu me apaixonei por esse estilo. Nisa defendeu a sua tese de doutorado baseada em Carlos Gomes, ou seja, uma exímia pesquisadora do compositor, apaixonada inclusive pela estética. Uma sequência lógica também, já que Carlos Gomes é de Campinas, Nisa de lá, a universidade, tudo gira em torno de Carlos Gomes, virou realmente um centro Carlos Gomes, Campinas. Como ele é o nosso maior operista, tudo está interligado. A Nisa também foi a mais famosa intérprete de Ceci, a mocinha da ópera Il Guarani, o par romântico do índio Peri, na referida ópera. Não só de Carlos Gomes viveu Nisa, ela interpretou muitos outros personagens aqui no Brasil e fora, inclusive ela foi cantar A Rainha da Noite, ópera A Flauta Mágica, de Mozart, na Rússia, na Europa, em outros países e outros personagens também, Lucia de Lammermoor, Musetta, na ópera La Bohème, de Puccini e por aí vai. Mas Carlos Gomes sempre foi a sua grande devoção. Vale frisar também que no livro Minhas Pobres Canções, ela analisou as canções de Carlos Gomes, porque nem só de ópera vivia Carlos Gomes, ele escrevia outras coisas. Canções de câmara para voz e piano. Essa análise nesse livro foi acompanhada de um registro fonográfico com vozes de soprano, mezzo, tenor e baixo, gravando as principais canções. E barítono também. As canções de mezzo-soprano eu gravei, eu tive essa honra, esse privilégio. Ainda vale citar em Campinas, para honrar a atividade e a tradição gomesiana, relativa a Carlos Gomes, obviamente, a ABAL, Associação Brasileira de Artistas Líricos, e o CCLA, Centro de Ciências, Letras e Artes. São duas entidades totalmente filantrópicas, sem fins lucrativos, voltadas à divulgação e à manutenção da tradição gomesiana, da tradição cultural, musical de Campinas e também da tradição de Carlos Gomes. Eles realizam recitais, festivais, concursos, todo o meu aplauso para eles. É devoção que se chama isso, totalmente. Letreiro, século XX. No início do século XX, todos os movimentos eram no sentido de se instaurar uma arte o mais nacional possível. Esses movimentos, obviamente, culminaram na Semana de Arte Moderna, Semana de 22, um movimento modernista em sua busca por um nacionalismo mais autêntico. Quem norteava isso no sentido musical, na área musical? Heitor Villa-Lobos. E os trabalhos de Mário de Andrade, a orientação estética no sentido do verbo, no sentido da língua brasileira, eram os pilares desse movimento. Um pouquinho mais para frente, eu vou dar um salto, tá? 1937, Mário de Andrade organizou um Congresso da Língua Nacional Cantada para se estabelecer diretrizes para essa pronúncia ótima para se cantar em português do Brasil, na estética erudita, que eu já mencionei. Mas então agora a gente resolveu todos os problemas? Não! Uma escola brasileira de canto vai demandar mais algumas gerações. Eu espero que os meus netos artísticos possam chegar a um consenso. Então não parem de pesquisar. A gente não chegou ainda a um consenso. Inclusive porque o Brasil é gigante. O Brasil não tem um sotaque, tem 500 sotaques possíveis. E isso faz parte da nossa brasilidade. Isso tem que ser honrado, isso tem que ser venerado. Porém, como que eu posso adaptar isso para um consenso de que o som da música cantada na estética erudita, ou seja, na estética da ópera, fique
otimizado, fique adequado no sentido de que eu transmita a minha história, de que eu conte a minha história da melhor maneira, através do canto. Fica aí a minha provocação também. Continuem pesquisando. Voltando ao Villa-Lobos, a ópera brasileira começou a tomar forma neste momento. Por quê? Villa-Lobos começou a incorporar, e outros compositores também que eu já vou citar, começou a incorporar realmente de maneira palpável a linguagem brasileira cantada, as temáticas brasileiras mesmo, histórias locais, histórias que aconteciam na época ou que tinham acontecido, batuques, instrumentos africanos, instrumentos indígenas, orquestrações típicas brasileiras, ou seja, misturando mesmo todos os elementos da música folclórica já acontecendo no Brasil, fugindo da estética eurocêntrica. Era o movimento, era nítido e era o desejável de se fazer na época. Vamos citar alguns exemplos de óperas, de títulos de óperas dessa fase, então. Camargo Guarnieri compôs Pedro Malazarte, que é coisa mais nacionalista que isso, da época. E Heitor Villa-Lobos, vamos citar algumas óperas dele, Isat, A Menina das Nuvens, Irma e Madalena. Outros compositores expressivos da época, Lorenzo Fernandes, Francisco Mignoli. Mais recentes, inclusive posso dizer que são contemporâneos, temos Ronaldo Miranda com as suas óperas Dom Casmurro e A Tempestade, para citar algumas, João Guilherme Ripper, Anjo Negro, Domitila, inclusive dessa última eu pude fazer a direção musical em 2010, e Ernest Mahle, radicado em Piracicaba, que compôs, por exemplo, A Moreninha e Maroquinhas Frufru. A Moreninha, de novo, posso citar, eu fiz parte do elenco na estreia mundial. Eu fazia a Dona Ana, a avó da Moreninha, nessa montagem. E foi, de novo, uma experiência maravilhosa de poder fazer parte dessa brasilidade. Note-se que Ernest Mahle é um estrangeiro radicado no Brasil, ou seja, Brasil criando escola, fazendo história musical na ópera. Finalmente, então, mas isso com todas as ressalvas que eu já citei, é possível encontrar na produção brasileira óperas dramático-musicais ricas de elementos nacionais. O idioma, o libreto, a ação, os temas, o enredo, a encenação, a inflexão de voz, o figurino, o texto e o canto. Esses elementos combinados geram o que a gente pode denominar como ópera nacional. Mas o público não gosta da ópera porque é elitista. Então, o público gosta do que ele tem acesso a. Então, fujamos desse preconceito também. Se você criar uma forma de arte que tem um vínculo, que cria uma ponte de emoção, que cria uma ponte de pensamento, que comunica com a sua plateia, e se você oferta isso ao seu público, não tem motivo para não existir uma expansão desse estilo. Então, repensemos o que a gente chama de elitismo. Sim, a ópera é elitista na sua origem. Por que não popularizá-la? Isso depende da gente também, certo? Essa quarta parede de cristal que se criou entre quem faz a ópera e quem a assiste, muito é um mérito dos artistas. Eu ia dizer culpa, tá? Mas eu acho que compensa a gente repensar no sentido de religare. O que é religare? Religião, é união. Transformemos isso numa forma mais palatável, numa forma mais acessível às grandes plateias. Muito bem, esse estilo continua se desenvolvendo. Nós estamos num país muito jovem, conforme já falei umas 10 vezes anteriormente. Qual é a nossa tradição? Qual é a tradição brasileira? Estamos criando. Então continuemos criando nesse sentido. Forma de arte tem que ser viva, imutável. Falemos aqui dos teatros. Como eu falei, a forma de arte ela depende do lugar onde ela
se manifesta, onde ela é criada. Eu posso fazer ópera ao ar livre? Sim, a gente pode fazer teatro musical ao ar livre também, certo? Mas isso envolve um aparato todo especial. Nada contra, tudo a favor. Porém, muito da história da ópera no mundo e no Brasil se deve aos teatros, aos templos, onde elas foram encenadas. Vou citar algumas casas de espetáculos que continuam ativas até hoje. Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, enfim, um dos mais tradicionais, com temporadas ativas, com temporadas que continuam acontecendo até hoje e vão continuar por muito tempo, esperemos em Deus. O Teatro Guaíra de Curitiba, tem a Ópera de Arame de Curitiba também, porém teatro, estou falando dos mais tradicionais, né, nesse sentido de tradicionalismo da ópera. O Teatro São Pedro de Porto Alegre, Palácio das Artes em Belo Horizonte, Teatro da Paz em Belém, o Teatro Amazonas em Manaus, com o seu festival de ópera que acontece anualmente. Dentre outros, eu deixei de citar um monte, porém, só para citar aqueles que realmente são os mais tradicionais. Cabe aqui a minha declaração de amor à ópera em São Paulo. São Paulo, cidade que me acolheu, que permite que eu realize os meus sonhos, onde eu posso me manifestar enquanto artista. Amo de paixão. Eu vou falar da minha reverência aos teatros já extintos, inclusive, como a Casa da Ópera, primeiro teatro de que se tem notícia em São Paulo, que ficava ao lado do pátio do colégio. Entenda isso, Casa da Ópera, entenderam a metonímia que eu citei anteriormente? Ou seja, era um teatro, já chamava ópera. E aí também, ou muitos outros teatros que já foram extintos, ou seja, demolidos, dói no coração, eu sei, como o Teatro Politeama e o Teatro São José. Dois teatros principais continuam ativos como celeiros, como locais de apresentações da arte lírica, da arte da ópera aqui em São Paulo. O Teatro São Pedro e o Teatro Municipal de São Paulo. A minha eterna gratidão a esses locais. Eu sou uma devotada e incurável apaixonada pela ópera. E agora eu tenho que fazer uma provocação, tá? Você gosta de ópera? Se você respondeu não, você já foi assistir a uma récita de ópera? Mesmo, não vale em vídeo. E também não vale Fantasma da Ópera, porque Fantasma da Ópera é teatro musical. Também não vale a Ópera do Malandro, porque é teatro musical brasileiro, certo? Porém não é teatro musical também. Existe muita confusão. E nenhum dos dois títulos que eu citei são óperas, só tem ópera no nome. Então, minha sugestão, por favor, vá assistir uma récita de ópera mesmo no teatro. Tenha aquela experiência de imersão naquele ambiente, interaja, assista ao espetáculo à parte, que é a orquestra no fosso, que é o regente, que é a encenação, que é o figurino, que é aquele monte de gente transbordando de voz, cantando sem microfone. Sim, porque a ópera que se preza não é amplificada, é voz plena, por isso que a gente estuda tanta técnica, você tem que encher o teatro com a sua voz. Sinta aquela paixão. Pode ser que você odeie, pode ser que você ame, tá? Primeiro vá. Depois, aí você pode me responder assim, não gostei, ok. Porque é muito difícil ficar indiferente à ópera. Então, vá e depois me conte, por favor, a sua reação. Agora, se você respondeu sim, nós somos feitos da mesma matéria. Eu sou uma incurável apaixonada pela ópera. Inclusive, como muitos sabem, eu sou roqueira também. As duas estéticas têm tudo a ver. São estéticas apaixonadas, extremas, excessivas, passionais. É impossível você ficar indiferente. Ou você ama ou você odeia. Chegamos às nossas conclusões. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês desta maneira informal a respeito da história da ópera no Brasil. É um assunto que deveria ser muito aprofundado, porém
que sirva como provocação para que você vá atrás, para que você pesquise e para que você vá assistir a ópera. Tem muitos profissionais maravilhosos envolvidos com montagens. Vale a pena. Inclusive, talvez você se torne um desses artistas no futuro. Vale a pena. Eu agradeço também ao meu amigo José Luiz Águia do Silva, que é um cantor e compositor de Itatiba. Ele sempre me apoiou nas minhas pesquisas e a gente sempre troca figurinhas, no sentido de que a gente é muito apaixonado por ópera, a gente sempre comenta, a gente vai se aprofundando e estudando. E assim como eu, ele é extremamente devotado à arte lírica. E muito obrigada a você que assistiu a essa palestra. Deixe, por favor, as suas dúvidas e comentários ao final e todas essas dúvidas e comentários serão todos muito bem-vindos. Eu espero que eu possa ter contribuído para a sua conexão com a ópera e a gente se vê numa outra oportunidade. Beijo! Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.